Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. Esperar a nossa convidada entrar. Boa noite a todos que estão entrando. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada está tendo problemas de conexão. A convidada está entrando. Olá! Tá conseguindo me ver? Sim. O áudio tá bom? Tá tudo ok? Tá tudo ok, tá ótimo. Tudo bom, Márcia? Tudo, querida. Tudo jóia. Vou apresentar aqui a nossa live, né? Estamos aqui para mais uma live da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. Hoje um tema muito especial. A gente aqui da aba, né, da nossa comissão, nós procuramos sempre escolher temas que possam contribuir com o universo das mulheres, enriquecendo com informações, né, tirando dúvidas. E agora, nesse mês de Outubro Rosa, nós escolhemos esse tema muito importante, que é o impacto psicológico do câncer de mama na vida das mulheres, né? A título aqui de estatística, Márcia, só vou colocar um ponto que eu acho importante, tá? Segundo estudos do Instituto Nacional de Câncer, foram estimados 66.280 casos novos em 2020, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Ou seja, é um número muito alto, chega, né, nos assusta um pouco, né, esses números. Então, a gente, dentro da comissão, a gente percebeu que era um assunto que a gente precisava falar. Durante esse mês, nós teremos outras lives também, com especialistas, com médicos, falando sobre o assunto também. Vou me apresentar primeiro a vocês, até porque eu vou precisar de um pouco de fôlego para apresentar o mini currículo da Márcia. Corta a metade, não há problema. Eu sou Patrícia Bordião, advogada, trabalho com direito de família e sucessões e sou membro da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. E nós não poderíamos ter uma convidada melhor para falar sobre esse assunto conosco do que a Márcia. Márcia tem mais de 30 anos de experiência atendendo, né, mulheres pacientes de câncer de mama no INCA e na clínica dela. Possui uma trajetória profissional admirável e inspiradora. Ela é pós-doutora em psicologia pelo FRJ. Isso eu vou ter que dar uma colada nessa parte do currículo. Ela é pós-doutora em psicologia pela FRJ, vice-presidente e fundadora da Sociedade Brasileira Multiprofissional em Oncologia. Começou sua carreira no INCA como técnica em enfermagem, foi coordenadora da extinta creche. Como resultado de seu aprimoramento profissional, tornou-se chefe do setor de psicologia do INCA até 2016. Atualmente, a Márcia trabalha clinicando e integra o corpo docente, onde é docente e coordenadora de módulo na residência multiprofissional de psicologia e oncologia do INCA. É professora da Unigran Rio
e pesquisadora da CLIMP do UFRJ e do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Unigran Rio. Ufa! Trajetória linda, tanto a gente percebe a dedicação, o envolvimento, né? Porque ninguém que tem 30 anos de experiência, com uma trajetória tão bonita de estudo e de trabalho, né, chegaria onde chegou. Então, Márcia, agora é com você, gostaria que você falasse um pouquinho também. Bem, primeira coisa, boa noite a todos que estão aqui na live, que façam perguntas, por favor, porque senão eu falo demais, né? Já avisei a Patrícia, porque eu falo muito. É um prazer estar aqui e, obviamente, é mais do que uma obrigação estar aqui podendo falar sobre o câncer de mama nesse mês que é tão importante, que é o mês de Outubro Rosa, né? Se bem que rosa é todo dia, né? Mas a gente precisa de um mês para chamar a atenção das pessoas, né? Para que as pessoas fiquem um pouco mais atentas. Os números que você mostrou aí do INCA, e o INCA é uma instituição de referência, né, nacional e internacional para as políticas, né, de atenção oncológica. Eu fico pensando, gente, a cada ano que eu vejo as estimativas, elas só aumentam, tá? E nesse ano a gente tem uma coisa muito mais difícil acontecendo. Eu assisti não foi uma live, mas foi uma entrevista com o Dr. Marcelo Belo, que é mastologista, que é o diretor do Hospital do Câncer 3, que trabalha com câncer de mama, foi meu chefe, e ele falando do quanto nesse tempo de pandemia as pessoas deixaram, as mulheres deixaram de fazer os seus exames preventivos, tá? Portanto, deixaram de ir ao médico, e a gente não sabe o que vai dar isso daqui a pouco. Tá? Conhecendo a nossa saúde pública, a gente precisa, né, falar mais do que nunca, porque agora a gente tem um momento mundial, mas muito específico, que acaba fazendo com que as pessoas se retraiam mais ainda. Isso também tem muito a ver, né, Márcio, com essa questão que nós estamos, principalmente as mulheres, nesse momento da pandemia, acabaram sobrecarregando as suas vidas, né, com o home office, o cuidados com os filhos que também estão em casa, e aí, às vezes, né, mesmo sem querer, né, acabam se negligenciando, né? Então, isso é realmente muito preocupante. Isso é um ponto muito importante que você colocou, porque, de fato, são tantas demandas que, às vezes, olhar para si, né, falta o tempo, aquele do autocuidado, né, do cuidado médico, realmente é uma questão muito importante que você levantou. Eu queria começar falando com você, Márcia, como é que é receber esse diagnóstico de câncer de mama, né? Eu conheço algumas pessoas, amigas até, que tiveram esse diagnóstico, e eu percebia que elas oscilavam muito entre negar a doença e a esperança de cura, né? Acho que principalmente naquele momento inicial. Então, assim, quais são as principais angústias dessa paciente que está recebendo aquele diagnóstico com a possibilidade da retirada do seio? Como é que é o apoio psicológico a essa paciente nesse momento? O ideal é que esse apoio começasse o mais breve possível, né? Nem sempre a gente consegue estar ali no momento da comunicação do diagnóstico, né? Mas a mulher, no primeiro momento, quando ela recebe, né, o diagnóstico de câncer, ela, como todos nós, temos no nosso imaginário que câncer é igual à morte. Então, a gente faz a correlação na nossa população é quase que direta. E a gente trabalha, se eu pensar no SUS, com uma população muito pobre, né? Que está ali na batalha de faxineira, vendedora, empregada doméstica. Óbvio que a gente tem vários pacientes, eu tenho vários pacientes de nível superior, mas quanto que essa mulher tem que dar conta? Você fala da pandemia, mas quando ela se vê doente, ela que é acostumada na nossa cultura a cuidar de todos, agora ela vai precisar parar para cuidar dela. E por uma doença que não dá uma outra opção.
ela tem que parar, ela tem que cuidar, porque é a vida dela que está em risco. E ainda assim é muito difícil. Quando você fala que algumas negam, a negação é uma forma, num primeiro momento, é um mecanismo para ela dar conta, porque é uma avalanche. Tá? Eu, quando faço as minhas apresentações, eu sempre coloco esse momento como um terremoto, e elas falam, né, desse momento como, olha, meu chão se abriu, parece que caiu alguma coisa sobre a minha cabeça, porque é um completo desamparo. Porque tudo na vida dela vai ter que parar. Entre aspas, né? Não é que precise, mas é assim que ela sente. Opa, agora não tem jeito. Eu não posso ficar correndo para lá e para cá, eu tenho que deixar filho, marido, meu trabalho, quem é que vai pagar as contas da casa, né? As questões financeiras, a gente sabe que grande parte dos lares, né, aqui do Brasil são bancados por mulheres. E aí? Como é que a nossa mulher, né, nós da modernidade, hipermodernidade, né, como é que a gente consegue lidar com tudo isso? Com essa sobrecarga? E ainda passar de cuidadora para ser cuidada. Então, é muito difícil. É um momento muito delicado. Sim, sim. E não é só a questão da mudança, como você colocou, não é só receber esse diagnóstico, né? E toda a mudança emocional que traz, tem toda, é isso que você falou, todo o entorno que vai precisar ser mudado, né? Toda a dinâmica familiar, profissional. Então, é um período muito grande de transformação. E é com a história, mas também é com o próprio corpo, né? Porque a gente vive numa sociedade que preza o corpo perfeito, né? O corpo belo, perfeito, vamos estar na academia, vamos caminhar, óbvio, por causa de saúde, né? Isso é imprescindível, principalmente quando a gente fala de câncer de mama, atividade física é fundamental. Mas, né, a nossa, né, a mama tem várias representações, né? É a questão da maternidade, da sexualidade, né, da erotização. Quem eu vou ser agora? Né? É o que te, em termos de gênero, é o que te mostra para o mundo. E agora? Eu talvez, né, tenha que tirar uma parte do meu corpo. Né? Hoje em dia, os tratamentos estão cada vez mais menos invasivos, né? Muito mais conservadores. Mas o processo é um processo que é difícil para as mulheres. E aí eu vi aqui a Paty, olhei rapidinho aqui, falando da questão que não escolhe classe social. É verdade, é uma doença democrática, né? Que sim. Pode atingir qualquer um de nós. Mas a Paty é um... Fala! Não, desculpa, é que tem sempre um tempinho, né? Não, você falou da Paty, a Paty é uma amiga que passou por isso, por um diagnóstico de câncer, né? E ela está participando aqui da live. Que bom! E ela sempre, ela até mandou perguntas. Ai, que bom! Então, a mulher precisa de um tempo, né, para lidar com tantos aspectos, né, que rodeiam ela. A família precisa de um tempo para poder se rearrumar. Tem gente que não sabe o que dizer, família, amigos, tem gente que se afasta, tem gente que se aproxima. Então, é um momento também, né, de muitas descobertas. Não são apenas perdas, mas também são momentos de muitas descobertas. Sim. Márcia, você acredita que o fato da causa e um pouco da cura também, que a gente sabe que existem tratamentos bem eficientes hoje, né, com grandes chances de cura, mas existe uma obscuridade nisso ainda, né? Principalmente em relação à causa. Você acha que isso pode atrapalhar na procura e na aceitação daquela mulher em relação ao tratamento? Acho que sim, porque praticamente 100% delas chegam com essa interrogação. Por que eu? Né?
Eu lembro que eu tive uma colega que a dissertação de mestrado dela tinha o título de uma fala: Fui eu a premiada. Tá? De tantas mulheres na família, ela teve diagnóstico de câncer de mama. Né? Então, não é um prêmio, né? É algo que é muito complicado. E todo mundo chega perguntando por quê. Né? No sentido de que, o que será que eu deixei de fazer? E o câncer é uma doença multifatorial. A gente não tem respostas. Né? Várias situações podem convergir. Né? É uma doença que não é hereditária, não necessariamente hereditária, óbvio, a gente tem um percentual, né, que pode ser, mas ela é uma doença genética, né, que causa uma mutação em um gene. Em que horas isso acontece? Em que momento isso acontece? E ainda que você tenha a mutação, e aquelas que não desenvolvem? Né? Então, você tem muita gente acaba, sim, atrasando o seu tratamento por essa dúvida, mas eu acho que mais ainda pelo temor, pelo estigma que ainda permanece. Tá? Do câncer como igual a dor, morte, sofrimento. Eu sempre, quando falo, né, sobre isso, enfim, quando estou dando aula na pós-graduação, eu pergunto, quando vocês pensam em câncer, o que vem à cabeça de vocês? Raramente. Aliás, eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos, eu acho que isso já tem uma mudança de parâmetro, e eu faço isso desde 2006, tem palavras ligadas à inspiração, né? Alguma coisa diferente. As 2 primeiras que apareceram há 4 anos atrás foram luta e fé. E aí você falou a questão da espiritualidade, né? Isso começou a aparecer. Mas até então, vivíamos todos nós onde a gente nem podia pensar em falar a palavra câncer. E câncer é um signo. É um trópico terrestre. A palavra é a mesma. E por que a doença assusta tanto? Tem pessoas, inclusive, que têm aquela coisa, não fala essa palavra que pode atrair coisa ruim, né? Tem a palavra, essa tem coisa poder. Popular, né? Sim. Márcio, você acredita, assim, isso eu coloquei hoje no meu Instagram uma caixinha de perguntas sugerindo, né, perguntas, né, que as pessoas fizessem perguntas para a live. Uma das perguntas que nós recebemos foi em relação à questão de se traumas emocionais, como sentimentos de culpa, perdas, eles podem ser associados ao aparecimento do câncer de mama. E se você acredita que essas associações, tanto do aparecimento, elas podem, de alguma forma, se não influenciam no aparecimento, mas de alguma forma elas podem influenciar no agravamento desse câncer. Muita gente me pergunta exatamente isso, né? Márcia, mágoa causa câncer? E a minha resposta é, até hoje, não me provaram que mágoa, né, enquanto sentimento, né, enquanto sensação, é capaz de fazer uma alteração no DNA de uma célula. Né? Ainda não me provaram isso. Mas a gente sabe, né, quando a gente estuda o sistema nervoso, a parte fisiológica, a gente sabe que a gente tem os linfócitos T, que a gente chama de serial killers. Né? Por que a gente anda pela rua e não pega tuberculose? Né? Por que você tem gente, por exemplo, que conviveu e convive com pessoas com Covid e não se contaminaram? Né? Por quê? Porque talvez essa, né, parte do nosso sistema imunológico está em franca atividade. Né? E quando você passa por uma situação de enlutamento pela perda de qualquer coisa, né, você pode ter um certo rebaixamento no seu humor, ficar entristecido. Mas isso não causa o câncer. Isso talvez possa fazer com que ele apareça, mas ele não é a causa. Ele já estava ali. A gente tem um autor que é o Hellman, que ele fala que a gente produz células defeituosas o tempo inteiro. Mas, né, em algumas pessoas elas vão acabar se desenvolvendo, em outras não. E independe da questão do trauma, porque senão como é que ficaria, por exemplo, uma criança de 4 meses de vida,
com leucemia? Né? O que ela teve para ser magoada, a princípio? Né? Então, não é isso, mas, né, a questão da autoestima, a questão da espiritualidade, que é a forma como você lida com as situações do mundo, né, da sua vida, isso pode fazer diferença, porque pode te dar mais mecanismos internos, mecanismos psíquicos para lidar com essa nova situação, porque é nova situação. Você não tem nenhum anteparo que te proteja ali naquele momento. E você vai aprender, né, conforme você vai tratando o diagnóstico oncológico. Né? Você vai tratando, você vai se reconhecendo, você vai aprendendo o que serve para você, não serve para o outro. Cada doença é uma doença. Na sala de espera era muito interessante que a gente tinha o hábito de falar para os pacientes: olha só, é câncer de mama, mas cada uma é né? É um sujeito, é um corpo. Então, o que serve para um não serve para outro. Não se comparem. Eu lembro que a assistente social Lúcia Brigagão, ela falava muito isso. Olha só, não dá para vocês se compararem. Primeiro porque quem se compara sempre perde. Tá? E outra, vocês são pessoas, histórias de vida diferentes. E isso pode ter uma implicação na forma como vocês vão aprender a lidar com esse novo momento. Sim, sim, com certeza. Márcia, um outro ponto muito significativo que a gente tem da doença é o fato do câncer atingir a mama da mulher, que é um local que representa a feminilidade da mulher, né? Como é que você acha que essa questão atinge as mulheres? Essa questão da doença atingir justamente num local onde tem a representação do feminino, uma das representações do feminino, né? E na nossa cultura que todo mundo quer colocar silicone, né? Imagina, né? Eu acho que no primeiro momento, não acho, mas do que eu ouço e do que eu ouço falar ainda hoje, do que eu acompanho, a mulher pensa no primeiro momento na sua história de vida. Eu quero ficar viva. Óbvio que a gente vai encontrar aquela e aquelas que vão dizer, mas é uma parte do meu corpo. E agora, será que eu vou continuar sendo mulher do meu mesmo jeito? Será que meu marido vai suportar, meu marido, companheiro, parceiro ou parceira? Como é que ele vai olhar para mim com esse olhar, né, erótico? Será que ele vai conseguir me ver desse jeito, sem uma mama, sem uma parte da mama? Como será? Então, essas perguntas e interrogações perpassam a cabeça da mulher. Né? E, em alguns momentos, a faz sofrer muito, mas a questão da vida está ali, num primeiro momento, presente. Hoje, a gente tem a lei, né, que fala sobre a reconstrução de mama, que, obviamente, passa pela avaliação médica, porque não é para todas, né? Tem condições que o médico pode falar com mais propriedade. E mesmo aquelas que se submetem, né, à reconstrução de mama, porque não é uma reconstrução, se não for imediata, não é uma coisa só, são várias etapas, né, pelas quais a mulher tem que passar. E eu lembro de uma paciente que me falava: se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito, não. Tinha ficado do jeito que eu estava. Porque agora não é mais uma cirurgia que está colocando a morte à vida. Né? Mas para algumas, muito importante. E se ela pode, se ela quer, né? E se tem condições clínicas, por que não? E aí muitas modificam a sua autoestima, modificam a forma de ver a vida, se ela tem essa possibilidade. Né? Mas muitas também eu encontrei, né, conheço algumas que no primeiro momento ficaram insatisfeitas, porque não adianta, mesmo que seja uma reconstrução imediata, não é a sua mama. Né? A sensação não é a mesma, seja a técnica que for. Não pode ser uma parte do seu corpo, mas não é aquele que você perdeu.
E esse processo vai precisar, é um processo de luto que vai precisar ser elaborado, até para que você possa olhar para o seu corpo, que é novo, né? O bom é que a nossa imagem corporal ela vai se reconstruindo de acordo com as nossas relações, e você consegue se olhar inteira, apesar disso, né? Apesar de ter passado por esse processo. É porque abala muito a autoimagem, né? Porque não é. Tem a retirada da mama, tem a questão da perda do cabelo, a retirada da mama tem essa questão da feminilidade, que tem a coisa, tem isso, como você falou, da erotização, mas tem a coisa também da maternidade, né? Da representação da maternidade. Então, assim, são realmente muitas mudanças físicas, né? E mudanças que para a mulher são muito fortes, né? Que abalam muito, né? Imagina a autoestima. É claro que, como você colocou, a questão de viver, claro, está sempre em primeiro lugar, mas ter que lidar com isso, mais essa questão da autoimagem, né? De como você vai se ver, de como você vai se reconhecer naquele novo corpo. Realmente é uma questão que deve ser muito difícil. Não é sem sofrimento, Patrícia. Por isso o acompanhamento psicológico. Tá? Você falou aí, não tem só a cirurgia, tem a quimioterapia, porque a cirurgia, você pode colocar uma prótese e sob a blusa e tudo ok. Mas e a quimioterapia? Como é que você esconde a queda do cabelo? Você usa peruca? Você usa lenço? A sua pele, no tempo da quimioterapia, não fica do mesmo jeito. Você não responde da mesma forma. Muitas coisas mudam, né? E que às vezes tá assim de frente para o outro. E isso machuca, isso incomoda, isso dói. A questão do trabalho também, né? Nossas mulheres hoje trabalham, efetivamente. A mulher da modernidade, ela está aí lutando. E como é que é voltar para a sua atividade de trabalho em um processo de tratamento? Será que o patrão vai aceitar? Será que não vai ter aquele que sempre vai achar, que continua achando que câncer é contagioso? Como é que ele dá com preconceito? Quem mora em municípios menores, sim, quase que ficam ensimesmadas, porque todo mundo pode saber, né? E a doença ainda passa pelo imaginário como se fosse um pecado. Então, é muito. Quer dizer, cada uma vai ter a sua história, mas não é algo que passa, que a mulher vai passar incólume. Sim. Eu vou até aproveitar, você fez algumas colocações, vou até aproveitar uma colocação que você fez para uma afirmação com uma pergunta, né, que eu recebi também, onde a pessoa ela se sentiu acolhida no ambiente empresarial, né, no trabalho, ela colocou que isso foi importante para ela, e ela colocou isso para mim no Instagram, né, como sugestão, e ela perguntou como é que experiência que você tem em relação a isso, como é que as mulheres relatam isso para você nessa retomada de vida profissional após o diagnóstico? E aí a gente tem que falar de várias mulheres, né? Porque a gente tem a mulher, né, economicamente, né, mais ativa, que às vezes é empresária, ou que tem um emprego, mas ela é uma mulher que vem da universidade, é da classe média, então tem uma outra história em termos de emprego. Né? Para essas, talvez seja mais fácil, e muito mais fácil vai ser se a empresa, principalmente o pessoal de desenvolvimento, o grupo de RH, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de pessoas, tiver o cuidado de olhar para as considerações que essa mulher precisa, né? E aí agora eu estou pensando, hoje é o dia do fisioterapeuta, né? No Brasil parece que eles estão fazendo 51 anos de reconhecimento. E esse grupo, né, de profissionais que são muito conectados com a psicologia, eles
orientam as pacientes de acordo com o trabalho que elas têm, o que elas podem, o que elas não podem. E quando o RH consegue abraçar isso, a mulher segue a vida e a sua história. Mas e aquela mulher, né, pobre, preta, que mora na periferia, né, que vem lá do Nordeste para cá, para mudar a sua vida e a sua história? Ela talvez não consiga, porque ela era passadeira. E uma das indicações é não fazer esforço continuado, né? Principalmente se fizer esvaziamento axilar. Ela era faxineira. E agora? Mesmo que ela seja faxineira numa empresa, será que a gente vai conseguir realocar? E a gente tem um programa de seguridade social, né, da Previdência Social, para, isso tem lá escrito, né, a pessoa fazer uma readaptação. Mas isso não acontece. Eu só conheço, né, durante esse tempo todo, uma paciente que passou por um processo de readaptação dentro da próprio posto da Previdência Social no qual ela trabalhava, né, aprendeu uma outra profissão e está aí seguindo o mundo. Né? Foi a única. Foi a única. É complicado, né? Porque esse recorte que você fez agora, né, social e de raça, ele é imprescindível para todos os assuntos que atravessam as mulheres, principalmente, né? A gente aqui na comissão sempre traz temas que discutem isso e a gente tem sempre essa preocupação, porque a gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual, e ter esse olhar, né, com essa multiplicidade, né, de raças, com essa questão das pessoas que têm uma vulnerabilidade social maior, é extremamente importante para que a gente possa ter leis que realmente sejam eficientes, né? Porque senão você atinge só uma parcela da sociedade que, na maioria das vezes, não representa a nossa sociedade, Não. né? Então, realmente, isso que você colocou é muito importante, né? Aquela mulher que trabalha numa multinacional, numa grande empresa, talvez, que às vezes tem até plano de saúde pela empresa, ela vai ter um acolhimento, né, maior, porque aquela empresa tem uma estrutura para oferecer, mas e aquela autônoma, aquela do trabalho informal, né, como você colocou, a passadeira, a diarista, né? Como é que o SUS, como é que, né, os médicos, como é que acolhem essas mulheres, né? Então, realmente, é um ponto muito importante que a gente precisa, enquanto mulher, e enquanto pessoas que estão estudando, estão, né, aqui batendo esse papo, trazer isso para que a gente possa mudar o nosso olhar e tentar mudar isso, né, nas ações, né, até agora a gente vai ter nas nossas eleições, nas nossas escolhas. Sim, Né? por favor, porque a gente precisa Márcia, pensar, porque isso volta para a gente, né? Isso volta. sim, exatamente, exatamente. Márcia, um outro ponto que no estudo que eu, né, estava fazendo sobre, né, sobre o que a gente ia conversar, eu observei que existe uma forma de lidar com esse diagnóstico diferente de acordo com a faixa etária. Então, você tem uma mulher jovem e você tem a idosa. Eu, por exemplo, já tive casos na família em que uma pessoa jovem não acolheu o diagnóstico, se mostrou muito resistente para o tratamento e, infelizmente, essa pessoa veio a óbito. E a gente sabe que existe isso também em relação às idosas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso. Como é que se você acha que as jovens, né, as mulheres jovens, elas estão mais preocupadas porque são as jovens e tem aquela coisa do papel da mulher e aí, de repente, recebem isso melhor, e a mulher idosa com a possibilidade da morte talvez mais próxima.
como é que você, nos seus pacientes, como é que você tem recebido isso? É muito interessante que a mulher mais jovem, ela tá naquela fase do ciclo vital, como a gente chama, de produção, né? Ela quer produzir, ela quer fazer as coisas, né? Às vezes, né, pensando em ter filhos ou não, em casar ou não. Então, é um certo rompimento da solução de continuidade da vida, né? Ela se coloca, precisa se colocar em suspenso, até que o período mais difícil do tratamento, o período que eu digo que é mais agudo, isso se dilua. A mulher, né, idosa, entre aspas, porque idosa hoje em dia são entre muitas aspas, né? É, ela pode ver isso com uma certa naturalidade, não que ela não vá se tratar, né? Mas como assim? É uma parte da vida. E eu já passei por tantas coisas. Por que eu não vou superar? Eu lembro de uma que me dizia, né, já tinha filhos criados, veio do interior do interior do interior do Nordeste, enfim, já tinha passado fome, situações de penúria, já tinha sido uma invisível na vida. E ela, a gente aprende muitas coisas com essas pessoas, né? E ela virou para mim e falou assim: Olha só, doutora, eu já tive meus filhos, né? Acho que tinham sido 5 ou 6, né? Já tive meu marido, ele faleceu há pouco tempo, mas foi bom enquanto durou. Pra que eu tô preocupada com o peito? Nesse momento não faz diferença. O que eu quero é continuar viva, né? Então, elas tendem a seguir, por quê? Porque ainda conservam esse vigor. Apesar de ter 80, 80 e poucos, eu digo que eu fico com muita inveja de uma paciente de 93 anos que eu atendi uma vez e que a cuidadora queria entrar na sala, ela falou assim: Não, aqui a conversa é só comigo, fica você aí fora. Né? Lúcida e orientada, né? Sem a menor questão quanto à cirurgia, quanto, entre aspas, a perder uma parte do corpo. Eu já fiz tanta coisa na minha vida e já passei por tanta coisa. Esse é só mais um capítulo. Pode ser que eu morra disso, pode ser que não. Ninguém sabe. Né? E dessa forma, elas vão reconstruindo, ressignificando, inclusive o próprio adoecimento. E isso vale para as idosas, mas as mais novas também conseguem chegar a essa ressignificação. Né? Passam a olhar a vida, passam a olhar o seu tempo de uma outra forma, porque nós somos workaholics. Né? Eu falo porque eu me incluo dentro disso, né? Mas e aí, quando algo te faz parar, né? A bolsa ou a vida, como diria Lacan, você escolhe. E aí a gente quer a vida. Então eu lembro de uma paciente, essa foi uma daquelas que me marcou, e que ela dizia, olha, depois que eu tive meu diagnóstico de câncer, e foi muito interessante porque ela ressignificou várias situações na vida ao longo do acompanhamento. E uma coisa que ela dizia que é simples, né? Ela falou, sabe que eu parei e comecei a observar o céu? Você já reparou que cada dia o azul do céu é diferente? Eu falei para ela, não, eu não. Ela falou, começa a reparar, né? O azul do céu é diferente a cada dia. Né? Eu falei, é mesmo? Porque ela tinha parado, né? Peraí, eu vou dar valor àquilo que realmente me faz melhor, me faz sentir viva, me faz estar aqui presente. Ao que não faz, o que não me acrescenta, por que eu vou ficar preocupada? É aquela questão da ansiedade, né? Tem o autor Simonetti diz que o ansioso ele vive na expectativa do futuro e aí ele não vive o presente, né? E o deprimido vive na expectativa do passado, só que não dá para voltar. Né? É preciso que você faça um outro caminho e que tem forças para isso. Então, eu acho que ela me ensinou, cada dia a gente acorda e tem que olhar o céu para ver como é que ele vai estar hoje, né? Porque é um presente, literalmente, né? Que a gente tem. Observar as pequenas coisas, né, que às vezes passam despercebidas no dia a dia por conta da correria da vida
E essa correria que a gente fala tanto que às vezes a gente nem sabe porque a gente está nessa corrida, né? A gente não sabe quando vai chegar a linha de chegada, mas a gente está correndo. Não é? E, A linha de chegada vai chegar, mas por que a gente precisa estar apressando tanta coisa? E o que a gente está deixando no percurso? Deixando de ver, exatamente. aproveitar, olhar. Né? Será que a gente vai precisar, ao longo da nossa história, desenvolver um diagnóstico de alguma doença, né, mais complicada, crônico-degenerativa, para a gente. Opa! Talvez não seja necessário, né? Sim, com certeza. Por isso que se Ah, fala tanto comer melhor, é, fazer atividade física. Isso é vida. Né? E te mantém cada vez mais distante do próprio diagnóstico oncológico. e quando você faz essas coisas, né? Comer melhor, fazer atividade física. Eu vejo essas coisas, quando você para fazer essas coisas, eu vejo isso como um autocuidado, né? Não é a ideia de ser fitness, é a ideia de que eu tenho a consciência do meu corpo e porque esse corpo faz parte do mundo e porque ele me representa, eu paro e vou cuidar de mim, né? E Me a olhar. coisa de fazer a comida para mim, que é um carinho consigo, né? Vou cuidar de mim, vou fazer atividade física porque é bom para minha saúde, porque eu fico melhor, eu me sinto melhor, né? Não porque eu vou me olhar no espelho e vou sentir melhor, porque aquilo é uma sensação boa. Então, infelizmente, às vezes a gente só tem essas consciências quando recebe uma notícia dessa, né? E aí a gente fala, tipo, agora eu tenho que pausar, né? Agora eu preciso pausar. Não precisava disso, né? A gente poderia ter Exato. essa consciência antes, né? Desse cuidado. Mas um outro ponto que eu acho muito importante da gente falar é sobre a questão dos relacionamentos, né? A gente sabe que muitas mulheres ficam inseguras em relação aos seus relacionamentos, casamentos, namoros, né? Como é que os companheiros vão lidar com isso, né? Existem relatos, né, de companheiros, né, que abandonam essas mulheres, né? E existem também situações de mulheres que pedem, que querem terminar com o relacionamento porque acreditam que aquele homem não mereça passar por isso, né? Isso eu estou falando baseado no que eu li, que a gente vê de histórias, né? Também tem histórias também próximas que já ocorreram assim próximas de mim, a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se de fato esses companheiros eles não conseguem passar por o adoecimento dessa mulher, ou se isso é, na verdade, a consequência de algo que já estava acontecendo ali, né, naquela relação. Primeiro que na nossa sociedade, na nossa cultura, o homem não é preparado para cuidar, né? Ele é preparado para ser cuidado. Erro nosso, tá? Mas a gente precisa aprender, né? Mas o que eu vejo no dia a dia, inclusive isso ia ser tema da minha dissertação de mestrado e por coisas da vida a gente acabou mudando. Porque todo mundo, sim, não todo mundo, mas isso não corre a boca pequena, corre a boca muito grande, que se a mulher tem um diagnóstico de câncer, o homem vai deixar, o homem vai embora, né? E não é o que eu vejo na minha experiência prática, né? Quando vai, né, se acontece em algum momento, ou a mulher me traz essa situação, eu pergunto, e como era antes do casamento? Já não era bom, já não existia. Porque não é o casamento do papel, é o laço de afeto. Se esse laço de afeto existe, nossa, tem companheiros que são assim sensacionais, muitos, 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 muitos. Mães, quando já estava assim empurrando com a barriga, é a gota para o copo transbordar. E aí o diagnóstico oncológico, né, fica com a desculpa. Mas esse casamento já não existia. Também, como você falou, tem mulher que manda o marido embora porque acha que ela não vai ser mais mulher, então ele não merece. É a mulher cuidando, mais uma vez. Tá?
E tem marido que diz assim, eu não vou não. Por que eu vou? Eu casei com você, eu não casei com a sua mãe, eu casei com você. Né? E as mulheres se surpreendem quando escutam isso dos seus companheiros e companheiras. Como assim? Mas né? Ele não casou com um pedaço de você. Ele não te escolheu por parte. Ele te escolheu pela sua essência. E aí elas começam a deixar que esse homem participe. Participe do processo de tratamento, participe da vida. Muitas ficam muito envergonhadas, então não, meu marido tem que trabalhar. Então quem vem? É a mãe, é a tia, é uma irmã, é uma filha, não, porque ele tem que trabalhar. Então aí o homem vai ficando realmente cada vez mais distante, sem saber como lidar com aquilo. Porque eu lembro de um homem me falando, não, doutora, enquanto a mulher se queixava de que o marido não se aproximava dela, né, achava que ele não havia mais como, né, uma certa erotização e tal, o marido dizia, mas eu chego perto dela, mas eu tenho medo de machucar. Eu não sei o que eu posso fazer. Então, uma falta de comunicação e que isso vai, se você deixar, a engrenagem vai se afastando. O casal vai se desfazendo, porque não se falam. Tem medo de falar das suas dores, dos seus medos. Se o homem não participa, ainda mais complicado é. E a gente fala de casamento, mas a gente também pode falar das amizades. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas a minha amiga ela não vem mais. Ah, mas agora que você descobre mesmo quem é seu amigo, quem é sua amiga. Talvez o amigo ou amiga simplesmente ache que ele não tem condições de te ver sem chorar. Então ele tem medo de te fazer mais mal. Ele acha que, sabe, não pode ajudar em nada. Né? Tem medo de abrir a boca e deixar você mais acabada, né? Tem umas que dizem, poxa, eu é que tenho que, o pessoal entra aqui com uma cara horrorosa, eu é que tenho que levantar as pessoas, porque as pessoas ficam assustadas, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que apesar de quem quer que seja, né, que tenha um diagnóstico oncológico, ela pode falar da novela, das séries, né? Pode falar de política, de futebol, porque ela é uma pessoa que está no mundo. Óbvio que tem os cuidados que ela precisa tomar, mas isso não faz com que ela seja menos pessoa, e principalmente se a gente está falando da mulher. Né? Tem ir até lá e conversar, né, da novela, do vizinho, fazer fofoca da vida dos outros. Não é isso que se faz no dia a dia, quer dizer, não fofoca, né? Mas enfim, não é isso que se faz no dia a dia, conversar sobre a vida? Por que precisa ir visitar alguém e só falar da doença, só falar da doença? Inclusive ser invasivo, no sentido de, ai, você me deixa ver como é que ficou? E eu pergunto para os pacientes que às vezes trazem essa questão, eu falei, antes de você ter o diagnóstico, passar pela cirurgia, enfim, você andava mostrando seu peito para qualquer um? Não. Eu falei, então por que tem que mostrar agora? O corpo continua sendo seu. Seu corpo, suas regras. As pessoas se espantam, porque elas acabam também se sentindo como, sabe, um objeto raro, né? Então tem umas que chegam abrindo. Peraí, opa, a minha intimidade ainda é minha. Eu faço as minhas escolhas. Né? Divido com o parceiro, a minha parceira, mas com quem ela quer. Né? Sim, sim. A gente está recebendo aqui uns comentários que você falou sobre os maridos, né? Eu fico até surpreendida positivamente em você dizer que a maioria não abandonam as suas mulheres, né? Não abandona as suas mulheres. As pessoas estão fazendo comentário, esse é o marido de verdade, é o marido. Porque a gente tem um laço afetivo. Para além do papel, tem o laço afetivo. Né? Sim, sim. O papel não é garantia. Sim. E eu acho que também tem muito a ver, Márcia, com a questão de que nós mulheres, isso um pouco pela nossa criação, como você colocou, né, que nós somos as responsáveis pelo cuidado, e aí a gente tem essa coisa desse controle, né?
E a gente tem dificuldade de abandonar esse controle. E isso não só com um diagnóstico desse, mas em vários momentos da vida, quando um filho nasce, quando o filho está doente, a gente tem essa coisa de que, não, só nós vamos ser capazes. E aí, quando essa mulher recebe esse diagnóstico, onde agora ela, óbvio, vai ali superar aquilo ali, mas ela precisa também ser cuidada, é onde ela vai ter que abrir mão desse controle, né? Vocês, enquanto advogados, devem ter uma experiência parecida. Por exemplo, eu vi uma pesquisa algum tempo atrás falando que o número de separações, divórcios, enfim, entre o sexto mês de gestação e os primeiros 2 anos da criança é um tempo enorme e é um número grande de separações. Por quê? Né? O marido, ele pode ser alguém que vai maternar também. Mas a mulher diz, não, você não sabe pegar. Não, você não pode. E aí é ela e as mulheres da casa que tomam conta e o marido vai se afastando cada vez mais. Né? Então, por isso é tão importante a comunicação, né? Que é o que você colocou em relação à questão dos relacionamentos também. Então, é importante a comunicação, porque, de fato, se essa comunicação vai ficando ruidosa, né? Ou até mesmo ineficiente, você vai acumulando uma série de questões que, num momento desse mais grave, você não consegue sustentar aquilo ali. Não. E realmente fica muito complicado. Márcia, a gente já está chegando no final. Já? Eu queria... Já estamos, falta 6 minutos, pelo menos aqui para mim. Eu queria te perguntar, assim, a gente ouve muitas mulheres, e até mulheres, né, próximas, que a doença foi um divisor de águas na vida delas, né? Até como você colocou, né, aquela sua paciente começou a olhar o céu mais estrelado, e existe uma questão de começar a alinhar as prioridades, né? Se colocar como prioridade da própria vida. E a gente sabe que é uma mudança de olhar, né? Onde a mulher passa a olhar mais, se cuidar mais. O que você escuta e percebe em relação a essa fala das mulheres? Parece que, quando eu falei lá na frente, um pouco antes, né, dizendo que elas ressignificam o corpo, não é apenas o corpo, né? Elas ressignificam também a sua história. Então, passa por, às vezes, mudar a sua trajetória na relação com o marido, na relação com o filho, na relação com a sogra, com o patrão, com aquele trabalho que a faz adoecer, né? Com o modo de trabalhar. Então, isso é dar um novo sentido, mas ela está dando um sentido não no sentido de submissão. Infelizmente, alguma coisa que ela vê que é a vontade dela que tem que prevalecer. O comando está com ela. Porque é a vida, é a história. Né? E se ela deixar a história e a vida dela na mão das outras pessoas, ela vai ficar à mercê. Sim, com certeza. E, Márcia, trabalhando, né, com câncer de mama, o que você poderia me dizer que mais te transformou como ser humano? Olha, o que mais me transformou, sem dúvida, eu acho que é a questão de você ter um outro olhar para a vida. Tá? Fazer as coisas, mas fazer porque você gosta, né? Porque tem ali um prazer naquilo. Seja o que for, né? Eu adoro ser professora, né? Eu adoro supervisionar, eu reclamo que eu tenho que ler uma porção de coisa, mas eu gosto de fazer isso. Né? Adoro atender. Né? Então, eu acho que você passa. Tem uma coisa muito interessante, e até a partir dessa paciente do céu azul, eu me dei conta disso há alguns poucos anos atrás,
que eu me apaixonei por fotografia. Então, se você for, sei lá, buscar no meu Instagram, profissional nem tanto, mas no pessoal, meu Facebook, você vai ver fotos de paisagens, de situações, de céu, de sol, de lua, de, sabe, cores. O pessoal diz, mas cadê você? Eu falei, eu estava atrás da máquina, porque eu gosto de guardar, né, aquele momento. Pelo menos para mim é uma forma, né, de eternizar aquele momento. Eu não preciso estar na foto, eu já me conheço, né? O que eu quero é trazer aquilo para minha história. Eu acho que isso foi uma, assim, eu também passei a olhar o céu e as suas várias nuances. Sim. Eu queria te agradecer, a gente está chegando no final. Antes da gente finalizar total, eu li uma matéria sua em que você falou uma coisa que eu achei muito bonito. Meu Deus, o que será? Será que eu lembro? Em que você falava, eu não trabalho com a morte, eu trabalho com a vida. Uhum. Né? Eu achei isso, assim, porque eu acho que quando as pessoas devem chegar para você, devem vir muito com esse sentimento. Nossa. E eu acho que você se ressignificar isso é uma missão para você. Eu acho realmente incrível. Porque quando Obrigada. a gente trabalha com oncologia, as pessoas, ai, que horror! Eu falei, horror por quê? Né? Ué, eu também, além de mulheres, trabalho com crianças, as pessoas ficam apavoradas. Falei, olha só, mas elas gostam de brincar. E eu vou brincar, né? Então, a gente passa a ter um outro olhar para a vida. Né? A morte a gente não conhece ainda, então vamos seguir a vida. É isso aí. Eu Obrigada, agradeço. Márcia. Foi maravilhoso conversar com você. Obrigada em nome da comissão. Obrigada em nome da nossa presidente da comissão, doutora Natasha. Foi incrível. Pena que passou tão rápido, mas foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Um beijão para você. Beijo, gente. Tchau. Tchau.